Olá pessoal, aula de hoje nós vamos trabalhar com a frente B, ou seja, toda aquela parte de geografia humana, e a gente entra agora numa sequência a respeito de geografia e economia, né? Geoeconômica, que a gente dá um nome para isso. Nós vamos hoje trabalhar com a questão das atividades extrativas, mas focando principalmente o Brasil. Quando eu estou falando atividades extrativas, nós vamos tratar eminentemente da questão da mineração. Então você vê ali na tua apostila, né, a aula 9, ali no início, você vai ver, folheando ali para a página 3, você vai ver que há uma relação ali, já começando a página 2, 3 e 4, das áreas de mineração no Brasil. Então, nós vamos trabalhar com o extrativismo, mas o extrativismo mineral e aquilo que nós chamamos também de extrativismo industrial, ou seja, são grandes companhias, são grandes empresas que retiram milhões e milhões de toneladas ano de alguns minérios aqui no Brasil. Então nós não vamos ver a questão do extrativismo vegetal, animal, esse tipo de coisa. É focado aqui no extrativismo industrial mineral, tá bom? Bem, o início ali da apostila de vocês vai conceituar recursos naturais e a divisão deles em recursos renováveis e não renováveis, tá bom? Recurso natural, gente, é tudo aquilo que garante a produção, a produção de bens, a produção de serviços, certo? Tudo aquilo que dá base ao processo de industrialização, e esses recursos eles vão mudar de geração em geração, ok? Então você pode ter lá, como na época dos egípcios, dos sumérios, qual era o principal recurso natural para eles? Era o barro. Durante o século XX, o principal recurso foi o quê? O petróleo e seus derivados. Hoje em dia nós temos aí os chamados metais nobres, né, ou metais raros, que nos possibilitam justamente todas as telas touch e todo o avanço na área de informática, e que é um recurso natural importante. E os recursos naturais, eles podem ser classificados em renováveis e não renováveis. Então, os renováveis, eles têm ciclo de reposição. Então, água é um recurso natural? É renovável, porque eu tenho o ciclo da água. Os solos são um recurso natural? Sim. São renováveis? Sim, porque eu tenho o ciclo do nitrogênio e tenho o ciclo do carbono, que vocês veem ali, principalmente, se eu não me engano, em biologia. Então, você tem sempre uma reposição. Retirei madeira da floresta, faço reflorestamento, recompõe aquela mata, recompõe aquele carbono na forma de madeira, e eu tenho aí quase que infinito, né, esse recurso que eu posso renovar. Os não renováveis são aqueles que nós vamos comentar agora aqui na aula. São aqueles que, uma vez extraído, eu não tenho a possibilidade de repor o que eu extraí. E aí entram os diferentes minerais que nós utilizamos para a produção industrial, para a agricultura, para serviços, comércio e assim por diante, ok? Bem, gente, nós vamos trabalhar com mineração no Brasil e eu vou trabalhar um pouquinho diferente do que está ali na apostila. A apostila coloca lá o recurso mineral e as áreas de extração. Eu aqui vou destacar as áreas de extração e quais são os recursos que são extraídos, retirados ali. Inverto um pouco, porque no vestibular, geralmente eles vão perguntar mais as áreas de extração, não vão perguntar tanto do minério, tá bom? Bem, primeira área aí de extração importante foi a Serra do Navio. Ela fez parte do esforço de guerra do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Então os americanos é que instalaram essa mina lá, o Brasil operou ela e exportou principalmente manganês, que junto com o minério de ferro dá também o aço. Essa área de mineração fica lá no interior do Amapá, tá bom? E é uma área hoje já desativada. Então, o que nós temos lá hoje são operações muito pequenas, localizadas, e um problema ambiental. Geralmente a desativação de minas, certo? De extração mineral, industrial, assim como artesanal também,
sempre causam algum tipo de impacto. Então, na região da Serra do Navio, hoje, nós temos sérios problemas lá de contaminação da água por conta desse minério, desse resto desse minério exposto, e aí poluindo lençóis freáticos e os rios da região. Então, essa hoje é a situação da chamada Serra do Navio. De vez em quando ele aparece para vocês ali no vestibular, e principalmente essa questão ambiental, tá bom? Bem, a outra área de produção de extração mineral é o chamado quadrilátero ferrífero. Essa está em operação, é uma região extremamente importante e ela está localizada, gente, no entorno de uma das grandes cidades brasileiras, da terceira maior cidade brasileira e da sua região metropolitana, que é Belo Horizonte. A extração, a produção ali de minérios começou também nos anos 40, é o local de origem do que da Companhia Vale, que inicialmente se chamava Companhia Vale do Rio Doce, era estatal, hoje ela é privada, e essa região se dedica na extração de 3 minérios importantes e estratégicos: hematita, itabirito e manganês. Vocês podem me perguntar, ué, professor, o que é hematita, o que é itabirito? Gente, isso aqui, ó, os dois são tipos de minério de ferro. Tá? Então tem concentrações variadas de ferro na sua composição. A hematita tem até 75% de minério de ferro ali concentrado, o resto é rejeito. E o itabirito chega a mais de 80%, a quase 100% de minério de ferro. Itabirito é o nome de homenagem a uma cidade onde eu encontro esse minério, que é Itabira, que é também o lar do Carlos Drummond de Andrade. Olha aí, ó, geografia e literatura, tá bom? Você também pode unir aí esses dois conhecimentos. Tem em torno dessa área um grande polo siderúrgico, então você tem o Vale do Aço, com cidades ali do entorno de Belo Horizonte com grandes siderúrgicas. E é uma área que ficou muito conhecida, aí, pelo menos nos últimos anos, os últimos 2018 e 2019, por conta de acidentes que ocorreram lá. O acidente de Mariana e o acidente de Brumadinho, que deixa claro que a forma de extração que é realizada nessa região não leva em consideração questões ambientais. Né? Para aumentar os lucros da Vale, se opera essas minas no limite do risco, né? Inclusive com manipulação de relatórios e também de ações que deveriam ter evitado esses acidentes. Bem, a outra área importante de extração mineral, gente, é aqui o Projeto Carajás, que fica na região de Marabá, no sul do Pará. Essa região é uma província mineral. Ela tem quase 800 mil km², ela pega sul do Pará, oeste, extremo oeste do Maranhão, parte do Tocantins, norte ali do Tocantins. Região riquíssima, com uma variedade enorme de minerais. Então você tem ali cobre, prata, ouro, bauxita, ferro, um negócio impressionante, a diversidade mineral que há ali. Mas o Brasil acabou aí privilegiando a extração e a produção de 3 minérios: ferro, manganês, que vocês já conhecem, e aqui, gente, a bauxita. A bauxita dela, nós extraímos o alumínio. Então, o alumínio aí de esquadrias, o alumínio que a gente usa aí para latinhas de cerveja, de refrigerante, vem da bauxita. E para poder tirar esse alumínio da bauxita, foi necessário a instalação de uma represa lá, que é a represa de Tucuruí, fica no rio Tocantins, mais ao norte ali de Marabá, e que fornece a energia para as indústrias fazerem a separação da bauxita do que seria ali descartado através da eletrólise. Por isso, a construção da usina de Tucuruí. Essa região também, ela conta hoje com um porto lá no Maranhão, Ponta da Madeira, tá bom? De uma ferrovia que liga Marabá a São Luís, onde fica o porto da Ponta da Madeira, no município de Itaqui, na Grande São Luís. Então ela tem uma infraestrutura aí fantástica. É operada pela Vale, como também por outras empresas estrangeiras, principalmente os japoneses, são aí parceiros do Brasil
nessas operações. Também é bom marcar aqui que a maior parte da produção é para exportação, é o contrário do quadrilátero ferrífero, tá, gente? O quadrilátero ferrífero, ele vai abastecer principalmente o mercado interno. Já o projeto Carajás, não. Ele alimenta as exportações do Brasil. Bem, vamos ver aí as outras áreas de extração. Então, Vale do Trombetas. Fica ali mais para o norte do Pará, tá bom? No Rio Trombetas, que é um afluente da margem esquerda do Rio Amazonas. Ali nós temos o município de Oriximiná, onde é extraído a bauxita, que a gente já falou aí, usada para a produção de alumínio. É uma região complicada atualmente, gente, porque a extração aqui ela se realizou de forma bem precária e nós temos hoje o Rio Trombetas, praticamente ele é inviável do ponto de vista aí de extrativismo animal, por exemplo, de pesca, tá bom? As empresas lançam os dejetos no rio e aí você tem um rio com uma quantidade de material particulado impressionante que acaba impedindo a fotossíntese e a cadeia alimentar ali dentro desse rio. Então é um rio morto, é um sério problema ambiental que nós temos ali na Amazônia e essa bauxita ela é levada depois para Belém, onde você tem as usinas com eletrólise que vão justamente produzir as chapas de alumínio e também voltadas principalmente para exportação. A última área, em termos de mineração aqui, relacionada a ferro, ou seja, de mineral ferroso, de metal, tá bom? É o maciço do Urucum. O maciço do Urucum fica no Mato Grosso do Sul e de lá nós extraímos manganês. Ele, na verdade, eu brinco até que essa área de exploração é tipo um vagalume. Ela só funciona quando o quadrilátero ferrífero está com problema de produção. Então, ela inicia suas operações quando há um déficit no abastecimento de manganês para as siderúrgicas em Minas, Rio e São Paulo. Quando isso é restabelecido, é desativada. Então, é uma espécie de mina vagalume numa região delicada. Ele fica aí na boca do Pantanal Mato-Grossense, na Serra do Urucum, tá bom? Bem, seria isso aí a questão justamente da extração de minérios metálicos. Eu vou agora trabalhar com vocês, gente, os chamados hidrocarbonetos, ou seja, 3 aqui que são explorados no Brasil, que é o petróleo, carvão mineral e o folheiro pirobituminoso, tá bom? O folheiro pirobituminoso, gente, ele é também conhecido como xisto. Esse é o nome vulgar que a gente conhece. O folheiro pirobituminoso, ele é explorado aqui, principalmente no Paraná, na região de São Mateus do Sul. Foi criada uma usina e ele tem um processo interessante de usinagem. Se pega o xisto, que é uma rocha, que tem alta concentração ali de hidrocarboneto, tá? Seria, vamos colocar assim, ó, petróleo solidificado, ele é moído e aí ele é colocado em fornalhas, transformado em óleo. Esse óleo é extremamente grosso e é usado principalmente para pavimentação asfáltica. Isso aqui foi uma operação que se iniciou no período da crise do petróleo nos anos 70 e 80, mas economicamente ele não é muito recomendado. Por isso que ficou essa usina só restrito ali em São Mateus do Sul e para atender, né, as necessidades ali de pavimentação ali da região. Existe hoje um processo que os americanos desenvolveram, já se conhecia há muito tempo, mas que os americanos popularizaram aí no período do Obama, lá nos Estados Unidos, que é o fraqueamento. Então eu retiro o gás de xisto e ele também é um grande substituto para o petróleo e fez com que os Estados Unidos, aí, durante o período do Obama, ficasse bastante tranquilo na questão energética, tá bom? Bem, vamos ver aqui o petróleo, antes de a gente ir para o carvão mineral. Então, o petróleo, a gente sabe que é um hidrocarboneto líquido, certo? E eu posso ter ele aí de 2 formas. Óleo cru mais denso, que a gente usa para pavimentação asfáltica, ou do tipo blend, que a gente usa para o refino. Quando eu falo refino, gente, é para extrair gasolina, plásticos, naftas, óleo diesel, querosene. O Brasil produz principalmente um óleo mais cru pesado. Então nós realizamos aí operações lá com o Oriente Médio
que tem um petróleo melhor, do tipo blend, para poder justamente, nós enviamos lá para eles o nosso óleo cru, mais pesado, e trocamos então pelo blend, porque as nossas refinarias conseguem aí processar, operar de uma forma melhor com esse petróleo, tá? Bem, o Brasil ele se tornou aí autossuficiente em petróleo em 2006 e as principais áreas de extração de petróleo no Brasil ficam, gente, na plataforma continental. Então a gente opera, né, a extração principalmente em cima da plataforma continental no oceano. Bacia de Campos, no litoral carioca, Bacia de Santos, o famoso pré-sal, ali entre Rio de Janeiro e São Paulo, né? Esses são os dois estados em que o pré-sal está mais concentrado. Tem outras áreas importantes, né? Recôncavo Baiano e Urucum, no interior lá do Amazonas. Os dois são extração de petróleo e gás, petróleo no primeiro caso, gás no segundo, operações continentais, certo? Mas a participação no conjunto é muito pequena, eu acho que não chega aí a 20%. Praticamente 80% nós retiramos das áreas de plataforma continental nos oceanos. E por último, gente, o carvão mineral. Carvão mineral brasileiro, vou ser sincero com vocês, é uma porcaria. Então nós não usamos para siderúrgica, só usamos em uma única condição e bem localizado, no sul do Brasil, para gerar energia elétrica nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses dois estados não possuem rios de grande porte, são poucos os rios de grande porte. Para realizar o represamento não compensa, então eles importam energia aqui do estado do Paraná e de outras partes do Brasil, certo? E tem essas termoelétricas justamente ali para complementar a geração de energia na região, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina. Atualmente, eles também têm aí alguns parques eólicos importantes, principalmente ali no Rio Grande do Sul, em Osório, para não ter de importar, ou seja, de ter que comprar das outras regiões energia elétrica, e claro, daí aumenta o custo, né, de comércio, indústria, de tudo, enfim, da vida econômica ali no Rio Grande do Sul, tá? E Santa Catarina, tá bom? Bem, gente, por hoje seria isso aí. Dá uma lida com atenção lá na aula, faça os exercícios, que é muito importante nesse instante em que a gente está tendo aí essas aulas à distância, ok? Gente, um abraço e se cuidem, né? Fiquem em casa.